Olá pessoal, aqui é o Wagner. Vou estar falando um pouco sobre análise combinatória. Então vamos lá. Vamos conhecer aí o princípio fundamental de contagem, né? O princípio multiplicativo. Ele diz o seguinte: se uma decisão D1 pode ser tomada de P modos e qualquer que seja esta escolha, a decisão D2 pode ser tomada de Q modos, então o número de maneiras de se tomarem consecutivamente as decisões D1 e D2 é igual ao produto de P por Q, tá ok? Então antes de iniciar aí com as questões, vamos usar aí a seguinte estratégia, né? Vamos conhecer algumas estratégias para facilitar aí o uso aí do princípio fundamental de contagem e assim facilitando a nossa vida aí nas questões. Vamos lá. Então primeiro devemos ter postura. Então sempre não colocar aí no papel da pessoa que vai tomar a ação, né? Segundo, sempre que possível vamos dividir aí as decisões a serem tomadas em decisões mais simples, tá ok? Terceiro, não adiar dificuldades. Então a gente vai ver aí nas questões que às vezes pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Então, se uma das decisões a serem tomadas for mais restrita que as demais, então vai ser essa a decisão que devemos aí tomar em primeiro lugar, tá ok? Então vamos aí às questões. Então eu gosto muito do princípio fundamental da contagem porque na verdade aí ele me livra de ficar decorando fórmulas, né? Teoricamente, né, podemos resolver aí qualquer questão de contagem usando esse princípio, né? Arranjo, combinatória, na verdade essas fórmulas derivam desse princípio. Então vamos lá, a primeira questão ela diz o seguinte: quantas são as formas de pintar aí uma bandeira, nessa bandeira, dada aí 4 cores diferentes, né? Dada essas 4 cores, de quantas formas eu posso pintar essa bandeira usando aí 3 cores diferentes? Então vamos à solução. Então tá aí a bandeira e as 4 cores. Então quais decisões aí a gente deve tomar? Então primeiro eu vou pintar as decisões aí a serem tomadas por mim, né? Analisando aí a minha postura diante da questão, eu vou pintar aí a cor externa, né? A minha segunda decisão a ser tomada vai ser aí pintar o retângulo. E a minha terceira decisão a ser tomada vai ser aí pintar o círculo, tá ok? Então vamos lá, minha primeira decisão: de quantas maneiras aí eu posso pintar a cor externa, né? Então tenho 4 possibilidades, né? Posso usar aí qualquer uma das 4 cores disponíveis, tá ok? De quantas maneiras eu posso pintar o retângulo? 3, né? Posso usar qualquer uma, menos aí a cor que eu usei aqui para a parte externa da bandeira, tá ok? E para o círculo tenho 2, né? Posso usar qualquer uma, menos a que eu usei no retângulo e a que eu usei aqui na parte externa. Então como ao todo temos 4, descartando essas duas, resta aí 2, tá ok? Logo, usando aí o princípio fundamental de contagem, temos aí que o número total de possibilidades é dado pelo produto dessas possibilidades aqui, né? Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2, que é igual aí a 24. Tendo diversas etapas de decisão, ok? Tendo diversas etapas de decisão, podemos usar o princípio fundamental da contagem, desde que o número de possibilidades em cada etapa não dependa das decisões anteriores, tá ok? Então vamos à próxima questão. Então para pintar a bandeira abaixo, há 4 cores disponíveis. De quantos modos podemos pintá-la, sabendo aí que as faixas adjacentes tenham cores distintas, tá? Eu quero que as faixas adjacentes tenham cores diferentes. Estou sabendo disso, de quantas maneiras eu posso pintar essa bandeira. Então vamos lá. Vamos à solução. Então tá aí a bandeira, foi dada aí as 4 cores. E eu sei que as faixas aí vizinhas tem que ter cores diferentes. Então vamos lá. Então qual é a primeira decisão a ser tomada? Então lembrar lá da postura, né? Se colocar no papel da pessoa aí que no caso tá pintando a bandeira, que está executando a ação. Então vou fazer o seguinte, né? Devemos aí escolher em que ordem vamos pintar a bandeira. Então vou escolher aqui de cima para baixo. Podemos escolher de baixo para cima. Então vou pintar primeiro essa faixa aqui, a faixa superior, né? Minha segunda aí
decisão, a segunda etapa, eu vou estar pintando aí a segunda faixa, e na terceira etapa aí vou estar pintando a terceira faixa, tá ok? Então vamos lá. Então, quantas possibilidades eu tenho para pintar aí a primeira faixa? Como são dados 4 cores, eu tenho aí 4 possibilidades para pintar a primeira faixa, tá ok? Vamos para a próxima faixa. De quantas maneiras eu posso pintar aí a segunda faixa, né? Quais são as cores disponíveis, né? Lembre que ele diz que faixas vizinhas tem que ter cores distintas, né? Então essa cor aqui tem que ser diferente aí da cor da faixa superior. Logo eu tenho assim 3 possibilidades, né? Ou seja, posso pintar de todas as maneiras, menos usar a cor que eu usei aí na faixa superior. Então tenho assim 3 possibilidades. E na terceira faixa, quais são as possibilidades, né? Posso pintar, usar aí todas as cores menos, né, a cor que eu usei aqui na faixa anterior. Tenho assim também, né, no caso da terceira, 3 possibilidades também, tá ok? Logo, usando o princípio fundamental da contagem, temos aí 4 vezes 3 vezes 3, que dá 36, tá ok? Vamos, essa questão é muito boa aí, a terceira questão. Quantos são os números pares de 3 algarismos diferentes? Então vamos lá. Vamos à solução. Então tá aí o esqueminha. Temos aí os algarismos de 0 até 9, né? Ou seja, 10 possibilidades. E aqui os 3 algarismos, né? Os 3 dígitos. Vamos pegar cada dígito desse e colocar aqui nessa casinha, né? Então tá aqui o nosso esqueminha. Então vamos lá. Por onde devemos começar? Lembre-se, pequenas dificuldades, né, podem se tornar aí imensas dificuldades. Então, qual é a primeira decisão? Vai ser a decisão mais restrita, né? Então a questão está dizendo aí que o número é par. Se o número é par, é porque ele aqui, o dígito das unidades aí é um número par, né? Como ele é par, então ele termina em um número par, ou seja, termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Tá ok? É um dos princípios aí também usado na divisibilidade, né? Para saber quando o número é divisível por 2, tá ok? Então vamos lá. Então a decisão aí mais restrita é o último dígito, né? Já que ele é par, então o último dígito tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Por outro lado, né, depois que a gente escolheu aqui o último dígito, vamos escolher agora o primeiro, né? Podemos aí tentar escolher o segundo. A minha decisão agora, depois do último, vai ser escolher o primeiro. Então, de quantos modos podemos escolher o primeiro dígito? Qual é a resposta aí? Depende, né? Por que depende? Olha só. Se não estivermos usado o 0, haverá 8 modos, né? Pois não poderemos usar nem o 0, nem o dígito já usado aí na última casa, tá ok? O número aqui não pode começar com 0, porque tem 3 dígitos, né? Se começar com 0, é considerado apenas 2 dígitos. Por exemplo, 0,25 é considerado apenas como número 25. Tá ok? Então temos assim 8 maneiras, né? Já que não vamos iniciar com 0, né? Se ele não estiver usado o 0, haverá 8 modos, né? Pois não podemos usar nem o 0, nem o dígito já usado na última casa. Não podemos usar aqui o 0, né? Por primeiro dígito, nem também usar esse dígito daqui da casa das unidades, tá ok? Então resta 8 modos para o dígito, para o primeiro dígito, né? Já que temos aqui 10 possibilidades e ele não pode nem começar com 0, nem com o que já usamos aqui. Então 10 possibilidades menos essas duas, resta 8, tá ok? Por outro lado, se já estivermos usado o 0, né, haverá assim 9 modos, né? Pois apenas o 0 não poderá ser usado na primeira casa, caso a gente já tenha usado o 0, né? Se já usou o 0 aqui, já que pode terminar em 0, se a gente já tiver aqui usado o 0, então resta 9 modos, né? Como temos 10 possibilidades, já usamos uma, que foi o 0, resta apenas 9 para o primeiro dígito. Então, como resolver esse impasse, né? Uma das maneiras de resolver esse impasse é o seguinte: lembra lá da nossa filosofia das estratégias? Sempre que possível, dividir as decisões em decisões mais simples. Nesse caso aqui, eu vou escolher contar separadamente, né? Já que teve esse impasse de se começar com 0 ou não, então vou contar separadamente. Então vou contar os números que, né, terminam com 0 e depois contar os que não terminam com 0, tá ok? Os que terminam e os que não terminam. Então vamos lá.
Então tá aqui nosso esqueminha, né? Então vamos contar separadamente, né? Os números que terminam em 0 e os que não terminam em 0. Então vamos ver aí os que terminam em 0. Então temos aí um modo de escolher o último dígito, né? Já que ele termina em 0, né? Que como tem que ser 0, então tem apenas uma possibilidade, né? Que é colocar o 0 aqui. Temos 9 modos de escolher o primeiro, tá ok? Como temos 10 possibilidades ao todo, né? De 0 a 9, já usamos 0 aqui. Então descartando um 0, né? Temos agora 9 possibilidades, né? Pode ser todo mundo, qualquer um desses, menos o 0, que a gente já usou aqui. E temos 8 modos de escolher o dígito do meio, né? Já que não pode ser o que eu usei aqui, nem o que eu usei aí na última casa, né? Temos assim, como temos 10 menos essas duas possibilidades, resta 8 para a casa do meio, tá ok? Então aí usando o princípio fundamental da contagem, temos 1 vezes 9 vezes 8, que dá 72, né? Ou seja, 72 números de dígitos distintos que terminam em 0. E os que não terminam em 0, vamos lá? Temos 4 modos de escolher o último dígito, né? Já que não termina em 0 e ele é par, ele tem que terminar em 2, em 4, em 6 e em 8, né? 2, 4, 6 ou 8 para ser par. Temos assim 4 modos de escolher o último. Temos 8 modos de escolher o primeiro, lembra? Essa aqui já foi mostrado anteriormente, né? 8 modos de escolher o primeiro, né? E temos também 8 modos de escolher o do meio, né? Pois não pode ser nem o que eu usei aqui na última casa, nem o que eu usei aqui no primeiro dígito, né? Temos assim apenas 8 para escolher o do meio. Logo, usando aí o princípio fundamental da contagem, temos 4 vezes 8 vezes 8, né? Que dá 256 números pares de dígitos diferentes que não terminam em 0. Temos, portanto, como a gente contou separadamente, né, vamos juntar agora, né? Ou seja, temos aí ao todo 72 mais 256, que dá 328 números pares de 3 algarismos diferentes. Então essa é a resposta, 328, ok? Vamos para a próxima questão, questão número 4. De quantos modos pode-se escolher 3 dos jogadores de um time de futebol para representá-lo aí em uma cerimônia de premiação? Vamos lá, vamos à solução. Temos aí o nosso esqueminha. Dado aí, né, 11 jogadores, devemos escolher 3, né? Tá aqui. Então à primeira vista parece ser simples, né? Basta aí usar o princípio fundamental da contagem. E qual seria a decisão aí? Basta escolher um representante de cada vez, né? Se a gente escolher um representante de cada vez, teremos o seguinte. Então temos 11 possibilidades de escolher o primeiro, né? Podemos pegar qualquer um dos 11. Depois, quando a gente fosse pegar o segundo, teríamos apenas 10. E para o terceiro, apenas 9, né? Usando aí o princípio fundamental da contagem, teríamos 11 vezes 10 vezes 9, que dá aí 990, né? Então isso aí é a primeira vista, né? Só que está errado, né? Por que está errado? Vamos lá. Vamos entender aí por que está errado. Então temos aí o nosso esqueminha. Então vamos supor que a gente escolher os jogadores A, B e C. Então temos que escolher A, B e C, é a mesma coisa que escolher o jogador B, depois o C, depois o A, né? E assim vai. Temos várias possibilidades de misturar esses 3 jogadores. Então esses conjuntos, né, formam a mesma comissão, tá ok? Então a questão é: quantas comissões iguais eu posso formar, né? Ou seja, de quanto modo eu posso misturar essas 3 letras? Então vamos ver aí quantas vezes vão surgir aí o A, o B e o C. Então basta usar o princípio fundamental da contagem aqui, né? Tá ok? Então temos aí 3 possibilidades para a primeira, né? Pode ser A, B e C. 2 para a segunda, pois não pode ser anterior. E apenas 1 aí para a terceira, né? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6, né? Que também a gente representa por 3 fatorial, né? Esse símbolo aqui de exclamação significa fatorial. Tá ok? Então 3 fatorial, né? Ou seja, o número de misturar 3 letras também aí chamamos de permutação. Então queremos permutar aí 3 elementos, né? O número de maneira de permutar 3 elementos é 3 fatorial. Se for misturar n elementos, é n fatorial, né? Então é o número de permutação simples, né? Que nesse caso aqui deu 6. Logo, o número correto de comissões seria o quê? Então contamos na verdade 6 vezes a mais, né? Esses subconjuntos, né? Esses conjuntos aqui iguais, o total de comissões iguais aí são 6, né?
Então contamos aí 6 vezes a mais. Então vamos descontar nessa contagem, ou seja, dividir aí como contamos 6 vezes a mais. Então o resultado correto aí seria a divisão 990 por 6, que dá 165. De modo geral, temos aí que o número, de modo de escolher P objeto entre N objetos dados, é dado aí por esse símbolo, né, que significa combinação de N tirando P. E esse símbolo aqui, né, o valor dele é dado por essa expressão. Usando o fatorial, temos o seguinte: temos que a combinação aí de N elementos tirando P, né, ou seja, P é menor do que N, é N fatorial dividido por P fatorial vezes a diferença de N menos P. Então essa é a fórmula, né? Então deduzimos ela aí através aí do princípio fundamental da contagem e com um pouco, digamos assim, de lógica, tá ok? Quinta questão: quantos são aí os anagramas da palavra banana, né? Então anagrama é qualquer palavra, né, que eu possa formar misturando essas letras, né? Quando eu misturar essas letras aqui, eu vou obter uma nova palavra, e tanto faz se essa nova palavra tenha sentido ou não, tá? Então, de quantas maneiras eu posso misturar essas letras? Então vamos à solução. Então aparentemente a resposta parece aí ser 6 fatorial, né? Que seria aí o produto de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720, né? E seria 6 fatorial se todas as letras fossem diferentes, né? Porque a gente já viu que o número de modo de misturar N objetos, né? N objetos seria aí N fatorial, né? Uma permutação de N. E aí tá errado, né? Não é 720, por quê? Então temos aí o nosso esqueminha. Então vamos ver por que não é 720, né? Por causa que temos aqui letras iguais, né? Temos a letra A e temos também a letra N. Se a gente fizer a troca desse N por esse, né, nada vai adiantar. Vamos ter aí o mesmo anagrama, tá ok? Então, para isso, devemos escolher 3 dos 6 lugares para colocar, por exemplo, aí a letra A. Como tem 3 letras A, né, então 3 desses lugares aí vão ser ocupados pela letra A. Então, de quantos modos podemos escolher 3 desses lugares, né, dado aí 6 lugares. Então, a gente já viu que esse número é dado aí pela uma combinação aí de 6 tirando 3, não é isso? Então a combinação de 6 tirando 3, usando aí a fórmula, é 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes a diferença de 6 menos 3, que dá 3 fatorial. Então resolvendo isso aqui, né, simplificando, cortando aqui 3 fatorial com 3 fatorial, vamos ficar apenas aí no denominador com 3 fatorial, que é 6, e posso cortar de novo aqui esse 6 com esse 6 aí do numerador. Ficamos aí com 5 vezes 4, que dá 20, tá ok? Em seguida, devemos escolher um dos 3 lugares restantes, né? Como já ocupei 3 desses lugares com a letra A, então resta apenas 3 lugares, né? Para colocar agora a letra B. Então, de quantas maneiras podemos fazer isso? Apenas de 3 maneiras, né? Já que tem apenas, resta apenas 3 desses lugares, então posso colocar a letra B em qualquer um desses 3, né? Aqui, ou aqui, ou aqui, por exemplo. Então, temos 3 modos de fazer isso. Finalmente, há apenas um modo aí de colocar as 2 letras A, né? Que são aí os 2 lugares restantes, né? Coloca em um e outro, tá ok? Então, apenas um modo de fazer isso. Temos assim, usando o princípio fundamental de contagem, né? Que o número de maneiras de misturar essas letras é dado por esse produto, né? 20 foi aí o número de possibilidades da nossa primeira decisão, vezes 3, vezes 1, que dá 60. Uma segunda aí abordagem em relação a essa questão seria a seguinte: vamos ver aí uma segunda maneira de resolver. Então temos aí a palavra banana, né? Se todas as letras aqui fossem diferentes, né, tipo aqui a gente tivesse um A1, um A2, um A3, um N1, um N2, né? 6 letras diferentes, a gente já sabe aí que o número de anagrama, né, de uma palavra com 6 letras diferentes seria dado aí pela permutação de 6, né? Ou seja, 6 fatorial. Porém, temos aí a letra A, né, e a letra N também, que são iguais, né? Então, o que é que acontece? A gente já viu que se eu fazer a permutação dessas letras aqui, da letra N, né, vamos ter o mesmo anagrama, né? Assim como se eu fizer as trocas da letra A, tá ok? Então, contamos aí esse número aí de anagrama várias vezes, né?
Mais quantas exatamente? Quantas vezes contamos a mais? Então vamos ver aí a letra A. Em relação à letra A, né? Então como temos 3 letras A, né? Então podemos misturar essas 3 letras A de quantos modos? De 3 fatorial modo, né? De quantas letras aí podemos misturar as letras N, né? Como são duas, né? Então 2 fatorial, né? Logo, usando aí o princípio fundamental de contagem, temos que o número de maneiras de misturar a letra A e a letra N é 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, na verdade, aí a resposta exata, né, para o número de anagrama da palavra banana seria aí 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, né? Que foi a quantidade de vezes que a gente contou a mais, né? Tá ok? Então, usei o princípio fundamental de contagem aqui. O número de maneira de trocar a letra A é 3 fatorial, o número de maneira de trocar a letra N é 2 fatorial. Logo, o número de maneira de misturar essas letras é 3 fatorial vezes 2 fatorial. Resolvendo isso aqui, né? Cancelei 3 fatorial com 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2 vai dar 60, tá ok? De modo geral, temos o seguinte: que o número de permutações de n objetos, dos quais alfa são iguais a A, beta são iguais a B e lambda aí são iguais a C, né? É dado por essa forma, tá ok? N fatorial dividido aí pelo produto aí de alfa fatorial vezes beta fatorial e assim vai, né? Foi o que a gente usou aí na questão anterior, né? Ficamos aí como tinha N, né, na palavra banana, né? Então ficou 6 fatorial dividido aí por 2 fatorial vezes 3 fatorial, né? Então vamos à próxima questão. Questão número 6. De quantos modos aí podemos dividir 8 pessoas em 2 grupos de 4 pessoas cada? Então aí é também uma questão interessante, né? Quando a gente não segue a estratégia, acaba aí querendo usar fórmulas. E essas fórmulas acabam aí fazendo com que a gente erre na questão. Então vamos lá? Vamos à solução. Então temos aí 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 pessoas, né? Separar em 2 grupos, né? Então um grupo aí de 4 pessoas cada um, né? Então 4 pessoas aqui é o primeiro grupo e o segundo aqui temos também 4 pessoas. Então vamos à resposta. Então aparentemente parece aí que a resposta seria aí 8 fatorial, né? Misturar as 8, né? Tá errado. É um dos pensamentos aí que acontece muito, tá ok? Um outro pensamento aí errado também, né? Como temos 8 pessoas, vamos escolher aí 4, né? Aparentemente parece aí que a resposta seria também combinação de 8 tirando 4, né? Tá? Como tem um grupo aqui de 4, separando aí 4 e 4, né? Então vamos das 8 pessoas dadas, vamos escolher 4 para colocar nesses 4 aqui, nesses 4 primeiros lugares, né? Então teria uma combinação de 8 tirando 4. E aqui na outra, né, teria aí apenas 4 para escolher um, que seria apenas um modo, né? Então parece que aparentemente a resposta seria uma combinação de 8 tirando 4, que também não é, tá errado. Então, como resolver essa questão? Vamos lá? Então temos aqui uns grupos, né? Vamos pegar algumas letras, 8 letrinhas. Então temos aqui um grupo, né, de 4 letrinhas, aqui outro grupo aí com 4 pessoas, né, que são essas letras, representadas por essas letras. Observe que esse grupo, né, é igual a esse. Então, se eu fizer a permutação desse grupo com esse, vai dar no mesmo grupo, tá ok? Além disso, divisões como, né, temos esse grupo aqui, né, de 8 pessoas, e esses também são iguais, né? Então, se eu misturar esses grupos aqui, né, fazer as permutações dessas letras, vou também achar aí vários grupos iguais, né? Então aqui eu fiz a permutação de C com D, né? Então tá aqui eu fiz a permutação aqui a permutação de G com H, né? Então estamos aqui no segundo grupo. Então é o mesmo grupo, tá? Esse grupo aqui é idêntico a esse, tá ok? Então vamos lá. Então cada divisão aí foi contada quantas vezes? Então temos aí o número de maneiras de misturar essas 4 letras seria o que? 4 fatorial. O número de maneiras de misturar as outras 4 seria o que? Também 4 fatorial, né? E o 2 aqui seria por causa da troca do grupo, né? Tipo aqui, ó. Se eu pegar esse grupo e colocar no lado esquerdo, né? E pegar essa parte aqui e colocar no lado direito, né? Vai dar o mesmo grupo, tá ok? Então temos esse 2 aqui, né? Então vamos contar aqui também 2 vezes. Então usando aí o princípio fundamental da contagem, temos aí 2 vezes 4 fatorial, né? Misturando essas 4 letras, vezes 4 fatorial, aí misturando aí as outras 4,
da segunda parte aí do grupo. Então, se contamos 8 fatorial divisões e cada divisão foi contada, né, usando o princípio fundamental de contagem, 2 vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial, vezes, né? Então o número de divisões é dado por esse quociente, né, 8 fatorial dividido aí por esse produto, que dá 35, tá? Então 35 é a resposta correta. Então vamos pegar a mesma questão e tentar resolver de um modo diferente. Então vamos lá. Tá aí o nosso esqueminha. Então o primeiro grupo a gente pode escolher aí de 8, né, tirando 4, né, uma combinação de 8 tirando 4, tá? Já aqui separando os 4, né, então vamos pegar aí o primeiro grupo, né, tem 8 pessoas, dessas 8 eu quero pegar 4 para colocar aqui nesses 4 primeiros lugares, né? Então podemos fazer isso, né, pelo número aí que dá a combinação de 8 tirando 4. Assim vão sobrar o que? 4 pessoas e só há um modo de formar o segundo grupo, né? Pegar essas 4 pessoas e colocar aqui nos seus respectivos lugares, tá ok? Então aí usando o princípio fundamental da contagem, a resposta parece ser, né, o produto aí desse valor, né, da combinação de 8 tirando 4 vezes 1, né? Já que na segunda decisão da gente, na segunda etapa, existe apenas uma maneira, tá ok? Entretanto, contamos aí cada divisão 2 vezes, lembra? Então aqui temos 2 grupos, né? Então se a gente pode fazer a permutação dos grupos, né? Pegar o que formou aqui e colocar em primeiro lugar, e o que está aqui em primeiro lugar colocar aí como segundo grupo. Então temos aí essa permutação de grupos, tá ok? Que no fundo vai formar aí o mesmo grupo. Então a resposta correta seria aí esse valor, né? Esse valor aqui vezes 1 da combinação de 8 tirando 4 dividido por 2, né? Por causa dessa permutação desses dois grupos, tá ok? Então calculando aí a combinação de 8 tirando 4 a 4 vai dar 70, né? 70 por 2 dá 35, tá ok? Então ficamos por aqui, né? Espero aí que essas questões aí tenha, digamos assim, abertamente, né? Para que a gente tente usar mais o princípio fundamental da contagem, esquecer um pouco mais as fórmulas, porque as fórmulas às vezes deixam a gente mais confuso do que parece, tá ok? Então espero que seja bastante útil aí essa aula, e qualquer dúvida é só entrar em contato, né? Abaixo aí das videoaulas vai ter várias apostilas, vários exercícios, exemplos, e qualquer coisa é só entrar em contato. Então ficamos por aqui, pessoal.